Bom dia, pessoal! E chegou a nossa tão esperada sexta-feira, começando um final de semana com muito conteúdo, muita informação com dois super convidados. Michel Jasper, lá no Rio Grande do Sul, vai estar aqui com a gente, já vai se apresentar, e o Marcos Busson, e nós vamos falar sobre o crescimento do varejo digital. E ninguém melhor do que eles para se apresentarem. Michel, bom dia, tudo bem? Se apresente. Bom dia a todos. Meu nome é Michel Jasper, eu sou gaúcho. Eu tenho uma empresa de tecnologia aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente é um software que faz a planogramação de loja, né? Nós atendemos todo o Brasil, inclusive estamos em grandes players. E eu também sou fundador do Amo Varejo, cujo é o maior portal de recrutamento para varejo do Brasil, aí utilizado por mais de 420 empresas, incluindo multinacionais, na hora de contratar e selecionar gestores e cargos operacionais aí para suas lojas, isso em todo o Brasil, né? Marcos, bom dia. Conta um pouquinho para nós de onde você está, o que você faz e qual que é esse seu olhar aí. Beleza. Poxa, cara, primeiro, obrigado pelo convite, tanto você, tanto o pessoal da Condo. Bem, meu nome é Marcos Busson, hoje estou como CEO da Hards, que é a primeira aceleradora focada em soluções para a indústria 4.0, logística, varejo, smart cities, energy, ou seja, soluções de hardware mais software, dando sim um aporte financeiro em troca de participação societária e com um programa totalmente estruturado dentro do Instituto da Indústria, em Florianópolis, apesar de no momento eu estar em Curitiba, então a gente sempre leva as operações para as duas cidades, principalmente que a gente está com um programa em parceria com a Rumo. Então, de longa data aí eu já fui fundador de algumas empresas, investidor anjo de outras. Então, depois de empreender durante mais de 14 anos, hoje estou do outro lado da mesa, alocando recursos aí em bons times, bons empreendedores, boas soluções aí para melhorar a performance da indústria nacional. Pessoal, nós temos uma coisa em comum, que é o varejo. Respondem para mim, começando ali pelo Michel, por que o varejo, Michel? E o que é mais legal aí, acompanhando, né, você no seu dia a dia, tem uma paixão pelo varejo, né? Exatamente. Eu trabalhei aí mais de 15 anos em chão de loja. Eu fui gestor, fui diretor de loja, fui gerente, tive várias funções dentro do varejo, coordenei a operação de grandes redes. E em um determinado momento eu senti essa necessidade, essa deficiência que o varejo tem em diversas áreas, principalmente na minha área de gerenciamento de categoria, de exposição do produto e também prevenção de perdas, que eu tenho um software na área. Então eu entendi essa demanda, essa dificuldade. A gente mapeou também que isso iria crescer com o tempo e cada vez as dificuldades elas vêm aumentando, principalmente em termos de pessoas, de processo, de operação. Então nós criamos um software todo voltado para isso, tentando automatizar ao máximo o processo, tentando colocar inteligência artificial ali dentro, fazendo com que o varejo ele tenha menos trabalho operacional e seja muito mais focado em gerar o resultado, né? E a gente vem dando bastante certo, o software vem crescendo muito, tanto que, em contrapartida, a gente acabou lançando uma plataforma de recrutamento e seleção, que hoje ela é mais um projeto social nosso, pois ele é 100% gratuito para ambos os lados, e ele serve justamente para suprir essa lacuna que o varejo tem da falta de mão de obra, né? Porque na empresa a gente sempre diz que o nosso maior concorrente ele é a operação do varejo, ele é a falta de mão de obra, é os processos difíceis que o varejo tem dificuldades, processos que o varejo tem dificuldade no geral. Então essa plataforma ela veio justamente para suprir também essa necessidade. Às vezes nós colocávamos o nosso software em alguma rede, ele não tinha pessoas para operar, não tinha estrutura, e a plataforma meio que complementou isso, né? A gente teve que criar isso em conjunto. Mas é um setor muito bom, muito amplo e que tem muita oportunidade, né? Muita mesmo. Marcos, e qual foi o seu olhar quando vocês começaram a atender aí o varejo? Calmana, depois de quase 4 anos ininterruptos investindo basicamente em fintechs pela operação da Darwin Startups, a gente sentia que tinha uma grande demanda no segmento offline, ou seja, que seja o varejo 4.0, indústria, logística, por conta da escassez de tecnologia, ou seja, um segmento muito carente de soluções tecnológicas, no varejo aí, o próprio Michel comentou, ou seja, carência de profissionais qualificados, carência de tecnologias disruptivas que automatizam, que pelo menos tragam uma massa crítica de dados, subsídio para tomada de decisão. Então, é um segmento que a gente começou a olhar com muito carinho antes de, obviamente, fundar a Hards e agora, na operação da Hards, com mais carinho ainda. A gente tem, se não me engano, eu fiz um mapeamento antes de entrar aqui na call, a gente tem mais de 15 empresas no portfólio da Darwin, ou seja, de investimentos do nosso grupo, focados em varejo. 4.0, soluções para pequenos e médios, soluções realmente para grandes varejistas, ou seja, é algo que a gente vê sim com bons olhos, é algo que a gente vê que no Brasil sim
ainda tem muito potencial de crescimento e, poxa, é bom para ambos os lados, né? Aquela famosa ganha-ganha, né? O cliente está ganhando pela informação, o cliente está ganhando pela facilidade, usabilidade mais facilitada e, obviamente, os próprios clientes têm uma redução de custo, melhoria de performance. Então, basicamente, foi por conta disso que a gente direcionou uma vertical específica para isso aqui na Harvard. Sabe que, às vezes, me digam se eu estou certo ou se eu estou errado, né? Porque vocês são especialistas aí também dentro dessa área. Eu percebo que nós temos um oceano azul no varejo, né? Mas eu também percebo que nós somos Titanic. É tudo muito oneroso, às vezes é devagar, as pessoas têm ainda um perfil muito tradicional, e aí a gente está trazendo o digital, as pessoas estão nessa transformação, mas ainda temos muito pela frente. Vocês identificam isso também? Sim, é algo que realmente acontece muito no varejo. Nós temos hoje empresas que, quando a gente começou a atender, eles ainda faziam seus controles no papel, né? No papel e na caneta ali, com a operação de loja. Extremamente deficitário ainda. E não estou falando nem de empresas pequenas, estou falando de algumas redes que nós atendemos aí com 10, 15 lojas, que eles acabam tendo ainda o processo manualizado, ainda não tem uma gestão automatizada de processos, não tem nem os processos descritos. Então, o varejo, ele é sim um oceano aí, azul, sem dúvida. A gente viu isso durante a pandemia, na questão das lojas online, abriu muita oportunidade para esse tipo de negócio, mas a gente viu também que junto com isso veio todos os problemas, né? As dificuldades operacionais, o varejo ele é mais fechado realmente ainda para a tecnologia em alguns pontos, principalmente nas empresas com gestão familiar. No início aqui na empresa, a gente lembra que os nossos primeiros 40 clientes, 90% eram linha de sucessão, ou era o filho que estava pegando do pai, já que a gente utilizava o marketing digital para fazer a divulgação. Então, ele vinha nos procurar e a gente começou a se introduzir. Aí começamos a pegar nome, ganhar corpo, e aí conseguimos ir para redes mais tradicionais ainda, redes mais de gestão ainda, que estava o pai, que estava o filho lá, que estava a mãe dentro, que tinha os acionistas. Aí nós começamos a abrir essas janelas. Mas ainda assim, ainda é bem fechado, ainda é muito arcaico algum processo. Mas eu vejo, sim, uma melhora aí nos últimos anos nesse quesito. E você, Marcos, qual que é o seu olhar para isso? Bem, só reforçando, a oportunidade existe, as tecnologias estão aí para melhorar e facilitar o dia a dia, desde a cadeia logística, antes de chegar realmente no varejo, desde a subsídio a tomar de decisão, tanto na própria experiência do usuário, que é algo que tem sido muito trabalhado nesse cenário de restrição, nessa quarentena que a gente vive aí nos últimos meses, ou seja, o varejo está se reinventando com como todo mundo está falando, com a transformação digital feita às forças, feita a goela abaixo, justamente para que seus processos sejam mais conectados, digamos assim. Então, desde a parte da entrega, experiência, muito da parte de logística, ou seja, a parte tanto da entrega de fornecimento, tanto da entrega para o usuário, isso está sendo muito trabalhado em galerias, principalmente em centros comerciais, em shoppings, em supermercados. Então, a gente está vendo várias empresas de tecnologia, por exemplo, até no nosso portfólio, empresas que tiveram um crescimento de 3x nos últimos 5 meses. Então, ou seja, todos os clientes que estavam lá em seu funil converteram numa rapidez imensa, porque senão as operações parariam, ou seja, soluções principalmente low touch ou zero touch com o cliente, soluções de click and collect, tanto para shoppings, tanto para lojas, ou seja, está sendo cada vez mais implementados esse tipo de solução, e a transformação digital veio para ficar. Então, o que antes era uma cereja do bolo, era algo superficial, hoje é essencial, hoje é praticamente obrigatório, principalmente até perante a lei, né? Então, a gente tem portarias aí de prefeituras que estão exigindo esse tipo de solução ou o estabelecimento continua fechado. Então, a oportunidade está aí. Sabe o que eu percebo? A gente teve uma maturidade nos últimos meses. Eu posso dizer, né, me corrijam se eu estiver errada. Nos últimos meses mesmo, a gente teve uma maturidade digital, né? Não só para o varejo, acho que em geral, mas pegando o varejo, que é o nosso ponto focal hoje, teve um aumento assim absurdo, né? Nós podemos perceber que na empresa, através do nosso fluxo, nosso CRM de contato de cliente, que a demanda ela foi muito grande, principalmente nos últimos 3 meses aí para nós. Para vocês terem uma ideia, semana retrasada, nós fechamos com 40 lojas, com 40 supermercados em uma semana. É algo que nunca tinha acontecido. Semana passada eu corri para contratar gente, para colocar mais pessoas. Foi algo muito fora da curva.
Então, depois que aconteceu o processo da pandemia, o varejo ele entendeu que ele precisava se digitalizar, que ele precisava colocar tecnologia ali, que ele precisava ganhar tempo, e essa demanda ela veio muito grande. Então, a gente teve, sim, esses picos muito altos, pegar nossa curva de venda. A gente cresceu ano passado 400% em relação ao ano anterior. Esse ano, a gente vai crescer mais de 2.000. A gente já vai crescer mais de 2.000 a nosso projetado para o fim do ano. Provavelmente vamos crescer ainda mais. Muito alto o crescimento, justamente porque essa demanda ela está vindo, né? Eu tenho amigos meus que são proprietários de lojas digitais, de lojas online para supermercado, que, nossa, o crescimento deles aí chega a 5, 6 vezes mais do que o projetado. E você acha que esse aumento é responsabilidade do digital? Também, tá? Também. A entrada dentro do digital ali, ela acabou sendo muito forte. A gente teve essa necessidade de entrar, porque ou ele entrava ou ele ia perder uma grande fatia. Óbvio que ele sentiu uma dificuldade muito grande no início, porque quando nós entramos numa empresa, nós precisamos ter uma estrutura pronta, precisamos de uma estrutura, a gente precisa criar toda a área para atender essa demanda. Mas, sim, essa demanda ela veio todo por esse digital, por esse desafio da pandemia. Pelo menos esse pico que a gente teve. Né? A gente está projetando que no próximo ano a tendência é que se mantenha, mas que a gente dê uma leve desacelerada em relação ao volume de clientes, porque vai começar a dar uma estabilizada. Claro. É um projetado nosso aqui, mas que a gente ainda está nesse processo incerto, né? Devido à pandemia, devido às lojas, a bandeira vai mudando. Aqui na minha cidade, por exemplo, essa semana está vermelha, então tem várias restrições. Aí nós temos que tomar cuidado, tem clientes que estão com vermelha nesse momento, que a gente não pode mandar uma equipe, não pode visitar. Então, a gente está em toda essa estrutura. Mas, sim, o digital ele trouxe muito essa solicitação, né, essa demanda toda aqui para a gente e para grandes empresas aí de tecnologia. Ô Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês estão à frente de uma aceleradora de software. Também percebe essa oportunidade de crescimento assim acelerado justamente por ter o produto, vocês têm a solução e identificam uma demanda no mercado. Isso está acontecendo também com vocês? Sim, acontece. No grupo a gente tem duas aceleradoras, né? A Darwin Startups, que é uma aceleradora nichada, principalmente em soluções para o mercado financeiro, e a Hearts, que é a aceleradora para startups de hardware, focada mais no mundo offline, na indústria tradicional, na indústria 4.0, como a gente, de maneira genérica, nos resume. Então, sim, como o nosso perfil já é um perfil multi-corporate venture, então a gente já nasceu colado em grandes corporações e investidores, assim como o Banco Safra, a própria B3, nossa Bolsa de Valores, Sinqia, TransUnion, a própria RTM, Nelway, que é uma grande empresa de Big Data também de Florianópolis, a própria CNSEC, Federação Nacional de Seguradoras. Então, a gente já tem esse DNA de acelerar empresas direcionadas para os nossos corporativos, ou seja, demandas latentes de mercados que a gente justamente investe na empresa já almejando um grande cliente ali no arranjo durante a aceleração. Então, a gente já tem esse DNA corporativo de aproximar grandes corporações com as startups que a gente acelera. E sim, cada vez mais a gente está recebendo esse tipo de demanda. Grandes empresas entram em contato conosco perguntando, poxa, no portfólio de vocês não tem nenhuma empresa que consegue sanar essa minha dor, atenuar os efeitos do Covid, de alguma maneira automatizar os meus processos? Então, isso aí a gente chama da mágica do corporate venture, né? Ou seja, é a maneira certa de se fazer, ou seja, tem muita empresa que cria produtos sem ter cliente. Quando a gente vê essa demanda de mercado, são insights poderosíssimos que a gente utiliza, sim, para o nosso processo seletivo e vira tomada de decisão, né? Se a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5 clientes com essa demanda, óbvio que faz muito mais sentido a gente investir em empresas que possam, porventura, saná-las de alguma maneira ou pelo menos atenuar esses efeitos. Sabe o que eu estou enxergando aqui, conversando com vocês? Duas oportunidades. Uma é as grandes empresas conseguir identificar nas startups essas soluções que não precisam ser desenvolvidas internamente. E outra é grandes empresas também, as empresas do varejo, entender que nós estamos em um momento de digitalização, de transformação digital, e que isso é a favor do negócio, não é contra o negócio. Mas eu também identifico que as duas oportunidades precisa ser criada uma cultura. Uma cultura para que essas empresas percebam qual é o papel das startups, como que elas podem entrar nas suas empresas e gerar esse resultado, trazer essa solução e como utilizar aí o digital para evoluir, para crescer, para aumentar a venda, para aumentar o relacionamento com o cliente final.
E aí eu acho que ainda, né, me digam também se eu estiver errada, mas ainda é uma cultura a ser construída. Temos aí um cenário super legal, né, que Michel trouxe para nós, esse crescimento assim super bacana, acelerado, mas ainda muito chão, né, pela frente para conquistar. O que vocês me dizem? Michel, você É, que ama o varejo. realmente, a gente tem ainda toda uma estrada para trilhar, principalmente questões culturais nas empresas, né? Questões de processos, questões de fazer entender que as startups, que as empresas de tecnologia estão ali para auxiliar, né? Tem muita empresa investindo, sim, em área de desenvolvimento interna, dentro da empresa, mas isso é muito desafiador ainda, porque nós que somos de tecnologia, a gente sabe a dificuldade de conseguir um desenvolvedor, de conseguir uma equipe para isso, e nós temos toda aquela estrutura, né? Por exemplo, o meu pessoal, ele pode trabalhar de home office, ele pode trabalhar de onde ele quiser, ele pode fazer o horário dele, ele pode vir de bermuda, de chinelo. Então, quando ele, às vezes, tenta levar essa cultura de ter a área ali dentro para a empresa, do desenvolvimento, de criações de tecnologias, de software, isso acaba barrando um pouco na questão cultural, que a empresa de varejo ainda é mais engessada, ela ainda não tem aquela coisa que as empresas de tecnologia têm, mais descolado, mais relax em termos operacionais. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele tem uma arte de tecnologia dentro da empresa dele, mas ele não está conseguindo colocar isso, porque ele faz o pessoal vir com o cabelinho cortado, ele fez o pessoal vir com a barba, que é assim, tradicional, usar o crachazinho no peito, mas aquele pessoal que está ali não é muito dessa prática, é uma outra geração, um outro pessoal. É uma outra pegada, né? É uma outra pegada. Então, a gente hoje está entrando com ele lá, vários softwares nossos ele utiliza. A gente não trabalha com o desenvolvimento direto, mas a gente tem sim essa demanda. Inclusive, aconteceu em alguns momentos, no início da pandemia, de nós ter que rever toda a comunicação que nós não estávamos entendendo, porque as empresas entravam no nosso site, se cadastravam pedindo e-commerce, pedindo outras coisas que não era o nosso know-how, que não é o que a gente comercializa. Então, essa cultura, ela tem que ser trabalhada e tem que se unir hoje com as startups, com as empresas de tecnologia. Nós somos um braço do negócio, né? A gente sempre diz no nosso peito, a gente é um braço para vocês, a gente está aqui pelo mesmo resultado, pelo mesmo objetivo, né? Ô Marcos, e você? O que você tem percebido aí dessa cultura? Onde há escassez de tecnologia, há oportunidade, né? Uma frase clássica do Venture Capital que a gente utiliza. Todas as áreas que não tinham a tecnologia em seus processos diários receberam, vão receber futuramente aí um grande impacto, uma grande transformação digital. A gente viu isso no direito, na área jurídica, a gente está vendo agora, principalmente no meio governamental, em termos de processos, alvarás. A gente vê diariamente na área de saúde, principalmente agora, que está criando uma discussão muito grande, principalmente agora no cenário Covid, mais do que nunca a gente está vendo isso nos noticiários diários, e o varejo não vai sair ileso dessa hoje, ou seja, nosso mercado, não somente o nosso, né? O mundo inteiro ainda é muito offline. O pessoal comenta sobre movimentações e-commerce. Cara, a gente está falando de 10, 15% do mundo são transações dentro de e-commerce. O resto ainda é moeda, é o momento físico, a entrada dentro de loja. Então, assim, olha o tanto de oportunidades que se tem aí para que a gente realmente possa implementar e pelo menos o meu trabalho hoje como gestor de uma aceleradora, é justamente achar empresas que tenham grande potencial de impacto, de mudanças, de criar realmente a disrupção nesse mercado, melhorando sua produtividade, reduzindo custos, melhorando a experiência do usuário final, para que a gente invista nessas empresas, catalise os processos deles e faça com que eles realmente consigam colocar suas soluções de uma maneira mais rápida, com qualidade no mercado. Então, o que eu sempre falo, só venham. Cantem essas bolas aí, vamos embora. Sabe que a gente conversando agora do digital, da transformação, do online, mas muita coisa eu percebo que está no híbrido, né? Uhum. Nem só online, nem só offline. As empresas mais tradicionais ainda precisam da presença, do olho no olho, quero estar junto, porque senão acho que não funciona. E tem as outras empresas que já estão nessa mudança de mindset, que sim, adaptaram bem ao online. Mas tem o pessoal, e aqui a gente está numa rede, no ecossistema voltado para a inovação, então tem muitas empresas que nos falam que ainda o online chega a ser 20%, 15%. Isso acontece com vocês? Sim, esse é um exemplo clássico disso da área de marketing nas empresas varejistas. Hoje o encarte físico, o carro de som, essa questão assim, ela ainda tem muita presença, tá? Ela é muito forte ainda.
Quando você coloca um carro de som num bairro, ele dá um bom resultado. No encarte físico, por mais que não seja, a mensuração seja difícil, medir isso é difícil, mas estima-se aí, e tem dados que informam que ele incrementa em termos de quase 40% a venda no período que ele está ativo de algumas categorias. Então, ou seja, o físico ainda é muito forte, porém o varejista ele tem que começar a entender que aquilo ali tem um prazo de validade e cada vez vem perdendo mais força. O dinheiro que às vezes você colocaria numa mídia física, num encarte físico, se você direcionar ele muito bem para um digital, você faz 5, 6 vezes mais e com medições e com dados, né? Então, o varejista ele ainda é do tradicional, o tradicional ele funciona muito bem, não pode se tirar isso, o processo de contato físico, o atendimento humanizado, isso é um fato que funciona e sempre vai funcionar, sempre terá sua parcela, porém está na hora de começar a ir para o digital, está na hora de começar a migrar um pouco, dividir essas verbas, dividir essa operação em ambos os canais para ter um resultado. Grandes empresas já fazem isso, como o GPA, o próprio Magazine aí Magazine Luiza é referência nesse processo, não abandona o físico, mas tem forte presença no digital, porque sabe que o físico funciona, mas sabe que o caminho é digitalizar, que o caminho é o processo online, né? E para você, Marcos, como que você está vendo isso? O offline e o online, se é 20%, se é 15%, como que está isso dentro das empresas, das grandes empresas que vocês atendem? Faço das palavras do Michel as minhas. O offline nunca vai acabar, então a tendência realmente ainda durante muito tempo ele prevaleça e seja realmente uma grande nos veículos ou nas empresas offline que ele continue sendo sua maioria. Entretanto, esse mundo tem que ser dividido. Pessoas já entenderam que, cara, quando você vai para o digital, você rompe barreiras. Isso acontece desde uma padaria da esquina até um grande varejista, um grande atacadista. Então, as pequenas empresas que não entenderam isso sofreram muito mais os efeitos de uma quarentena, porque o mercado deles estava limitado, que seja um bairro, que seja uma rua, que seja uma vila. Se fosse digital, saberiam que no mínimo estariam vendendo pelo menos uma cidade toda, quiçá uma região inteira, que é o que basicamente várias empresas começaram a fazer agora nessa quarentena. Então, para diminuir os efeitos, se expande o mercado, entendeu? Então, a logística para tudo quanto é lado, a gente viu um boom muito grande, principalmente de entregadores, principalmente dos canais de distribuição, que seja o Correios, DHL, entre outras empresas aí de entrega, principalmente de last mile, de cross-docking, de transporte multimodal. Então, sempre vão conviver. Eu sempre comento com as nossas empresas que você tem que ter uma estratégia totalmente multicanal, seja dentro de redes sociais, seja em plataformas próprias, seja em plataformas de terceiros. Na questão do marketing, a mesma coisa, ou seja, nunca se restringir apenas ao online, que eu também sou fã do offline, né? Poxa, se eu manter uma aceleradora focada realmente na indústria tradicional, é porque realmente eu gosto também do chão de fábrica, eu trabalhei muito com logística nesse país, então eu acredito muito no poder do offline, no contato pessoal, tem mercados e tem segmentos que não podem fugir disso, mas agora todo mundo vai ter que aprender a viver a duras penas aí por conta desse cenário de quarentena, nesses dois mundos. Então, é muito legal, né? Ouvir vocês falando, tem o online, tem o offline, o quanto o offline ainda é importante, o quanto nós estamos caminhando e como o pessoal tem falado, né? O mundo tem falado muito do digital, muito do online, mas assim, a realidade é diferente, né? A realidade ainda é muito offline, estamos caminhando para o online e eu acredito que a pandemia fez uma aceleração, né, nesse online. E aí mudou o mundo nesse olhar digital. O que vocês acham que agora o pós vai ser? Em relação somente a questão da venda online e tal, houve um pico muito grande, né? Vários varejistas se introduzindo nesse meio, o que não foi uma tarefa fácil, tá? Porque muitos deles tinham problema de estoque, não tinha uma boa gestão interna. Quando tu botou uma plataforma online ali, às pressas, acabou dando muito problema. O que eu acredito que agora que vai acontecer, essa transformação, esse crescimento, ele vai se manter sim por muito tempo, porque ele entendeu que a qualquer momento essa chave pode virar e ele vai precisar estar muito forte no online. Então as empresas estarão criando áreas, estarão investindo mais no digital a partir de agora, né? Tanto que a gente aumentou todas as nossas metas para o próximo ano justamente por isso, que a gente tem essa visão, né? Dados de e-commerce já mostram que a venda do supermercado ela saiu de 3 para 8, para 12, né? Talvez depois da pandemia ela retorne em 7, ela se mantenha ali em 8, né? Mas esse crescimento ele vai continuar e as empresas estarão sim investindo cada vez mais nesse digital,
no digital, no pós-Covid, aí que a gente já chama, que a gente já, inclusive, já está analisando várias categorias, vários desempenhos, vários segmentos que vão ter mudanças para fazer adaptações, justamente para atender essa demanda que vai vir aí. E você, Marcos? A gente fez um trabalho muito legal, principalmente no começo da quarentena, para avaliar com os CEOs do nosso portfólio. A gente tem mais de 70 empresas investidas hoje, para a gente já começar no TV e começar a criar aquelas war rooms, né? Tanto de financials, tanto parte de RH. E a gente descobriu uma coisa: a maioria das empresas, não somente no nosso portfólio, né? Isso aí reverbera em outros segmentos, em outros veículos de investimento também. As empresas tinham muito risk assessment focado na parte financeira, ou seja, um cenário, se eu tiver muita receita, se eu tiver pouca receita, se eu tiver o esperado, correspondendo com a realidade, ou seja, ninguém tinha um cenário de risk assessment para RH, ninguém se preparou para de um dia para o outro ficar 100% digital home office. Ninguém se preparou, principalmente a rede varejista, para e se eu não tiver, e se os clientes não puderem entrar aqui de um dia para o outro, como é que eu faço para entregar os produtos? Entendeu? Todos os grandes varejistas, óbvio, já têm seus canais de vendas 100% online, mas isso, pelos dados que eu tenho, não correspondia a menos de 1%, às vezes, das vendas diárias. Então, o que vai acontecer agora? No mínimo, todas essas empresas vão ter um plano B. No mínimo, ou seja, falando agora de escritórios mais tradicionais da área de tecnologia, todo mundo hoje tem um plano e vai continuar tendo esse plano para que, se numa virada de chave, uma quarentena, um novo surto, uma nova onda, todo mundo consiga ir para casa com todos os servidores, com todas as suas camadas de segurança pré-estabelecidas, já tranquilos. Então, e a mesma coisa agora para o varejo. O varejo sempre vai ter, né? Então, corroborando principalmente agora com o Michel aí, sempre vai existir esse plano B. Ou seja, e se eu precisar ser 100% online, quais plataformas, quais tecnologias, quais empresas eu preciso contratar de um dia para o outro? Tudo bem, eu posso não precisar contratar todo o produto daquela empresa, porque eu não vou ser 100% online, mas eu vou estar preparado para. Então, essa é a mudança de mindset. Então, esse tipo de empresa, a gente viu isso muito, obviamente, com essas empresas de virtual desktop, que operacionalizam todas as plataformas de segurança como se você estivesse dentro da empresa na sua casa. A gente viu um boom de... Tem um colega nosso que, poxa, falou crescimento de 6x em menos de 3 meses. Imagina, você crescer uma empresa 6x em 3 meses. Se eu fosse listado em bolsa, a gente estava comemorando aqui agora. Então, essa é a nova realidade. Ou seja, nós teremos planos de backup, risk assessments, de RH financeiro, de financials, de receita. Ou seja, a gente vai começar a trabalhar um pouco melhor aí nossos cenários de risco, qualquer que sejam, de qualquer departamento, principalmente contratação. Então, tem empresas que precisariam, nunca tinham criado cenários para demitir metade das pessoas. E também não tinham criado cenários para, de um dia para o outro, contratar mais pessoas no cenário digital. Então, é assim que a gente vai começar a conviver agora, desse tipo de planejamento muito mais ferrenho, que a gente chama, mais em cima, principalmente desses cenários, que pode vir realmente outras ondas, outros tipos de quarentena, outros tipos de cenários aí pouco agradáveis aí para o nosso mundo offline. Legal, gente, nós estamos a 2 minutos de acabar o nosso bate-papo e passa tão rápido, então eu vou pedir para vocês, deixa uma mensagem, deixa uma visão para novos empreendedores, para as startups que estão querendo aí entrar no mercado, ou que estão no mercado, mas não sabem como seguir neste momento de digital, de varejo, de transformação. Qual que é o recado que vocês deixam para nós encerrarmos? Pode começar, Michel. Perfeito. Bom, em relação ao recado todo, assim, olhe para o digital de uma maneira diferente agora, né? Comece a entender que ele deve fazer parte, ele deve se correlacionar e estar trabalhando em conjunto com a área offline hoje da empresa, né? Com a área física, com todos os processos. Né? É necessário olhar. Não tem mais espaço para a gente trabalhar apenas no achismo, apenas com suposições. É necessário trabalhar com dados, é necessário colocar a tecnologia para dentro do negócio, mensurar isso, né, e melhorar cada vez mais isso. Então, acredites digitais, as startups estão aí para acompanhar, para implementar, para ajudar e para auxiliar todo esse processo. Né. Utilizem essas empresas que no futuro serão grandes, sem dúvida serão grandes players aí dessas áreas, e que precisam também do apoio, e a gente sabe que o varejo, mais do que nunca, ele está precisando dessa atualização e dessa acelerada. Nós estamos há alguns anos atrasados em relação a muitos canais, e nós precisamos dar essa acelerada aí, então o varejo ele precisa se atualizar urgentemente. Marcos. Mais breve, vou tentar ser breve. Empreendedores, agora é a hora.
novas demandas, novo cenário de mundo, e com essas oportunidades, para você que sempre quis desenvolver e criar uma empresa, melhor hora impossível. Clientes agora não sobram, problemas agora foram potencializados. Então, quem pensou algum dia em empreender, eu acho que é o melhor cenário possível. Cenários de quarentena, épocas de crise, são excelentes épocas para identificar realmente problemas latentes. E, poxa, podem contar aí com a Hards, com a Darwin Startups, com a Origem também, que é o nosso braço de educação. Se precisarem de alguma coisa, entre nos nossos canais. Entra na própria minha rede social, que seja LinkedIn, etc. Adiciona aí para a gente conversar. A gente está aqui realmente para ajudar o empreendedorismo nacional aí e principalmente catalisar seus processos por meio de investimentos financeiros. Beleza? Galera, obrigado pelo convite. À disposição, sempre. Obrigada, gente. Obrigada, Michel. Obrigada, Marcos. Esse bate-papo, nós temos tanto assunto, poderíamos passar um dia inteiro falando sobre a transformação digital no varejo, mas ficamos por aqui. Desejamos um ótimo final de semana e nos acompanhe tanto no canal do Condor Connect quanto ND+. Tchau!